Fala galera, bem-vindos a mais um podcast Entre Fronteiras. Hoje é um episódio muito especial. A gente está recebendo aqui o pastor da Lagoinha de Paris, pastor Tiago Alayon. Ele é pai, ele é marido, pai de 4 filhos, ok? E hoje a gente vai conhecer um pouco mais da história dele. A gente teve o privilégio hoje de manhã de receber ele aqui no nosso culto, aqui na Igreja Batista Atitude do Porto. E é isso. Então, seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado. A gente está muito feliz de ter você aqui com a gente. Alegria De verdade. demais de estar com vocês. É uma honra. Pra mim que é uma honra, gente. Pra bem sincero, ser sincerão, viu? É o primeiro podcast que eu participo. Cara, que legal! Tá. Nem Mas minha você irmã que tem conhecia o podcast pastor? quis me convidar para o podcast dela. Você conhecia o pastor? Conheci Pastor André. Pastor André conhecia bem antes de ele ter a atitude aqui em Portugal. Ele foi na nossa igreja. Inclusive, ele estava lá em casa, na casa dos meus sogros, né, jantando, almoçando. E foi muito engraçado a gente lembrar. E eu cheguei numa pergunta, falei, deixa eu perguntar uma coisa. Quanta gente você conheceu? Tipo assim, quem colocou vocês na nossa vida? Porque a gente já nem lembrava. Porque fazia um tempo mesmo que a gente já se conhecia. Então, já são alguns anos que a gente já tinha essa amizade. Eles foram, né, o pastor Chalit, ele foi lá na França por conta de conhecer amigos em comum com os meus sogros. Então, ele era, tipo, amigo do meu sogro, mas como eu sou um agregado da família, estava lá no meio participando e fomos viver naquilo. Então, ele veio com uma galera lá do sul do Brasil para passar na nossa igreja. Então, foi muito legal. Então, ali começou uma amizade. Ele teve um carinho muito grande pelos meus sogros. E ficou esse tempo, a gente conversa, aí não é só amigo de Instagram, Sim. né? É amigo mesmo, manda mensagem. Ai, então que isso é bênção muito isso. gostoso. Isso é muito legal. Nosso pastor conhece meio O pastor mundo. é bizarro, ele conhece todo mundo. Não, é surreal, assim, eu conheço gente, mas ele vai assim, tá no high level, Ele tá entendeu? no nível Assim, muito absurdo. mais uma pessoa, você conhece uma pessoa, gente, você conhece bastante gente. Ele conhece muita gente. Eu fico pensando assim, nossa, quem pegar o celular dele, a lista de contato tá valendo Sim. ouro, aquela lista de contato deles. É Porque verdade. o negócio ele conhece muita gente. É mesmo. E hoje no culto, foi o que eu falei, né? Antes da gente começar, a gente estava aqui conversando e me tocou muito, assim, porque quando vem uma pessoa nova, a gente nunca sabe o que a pessoa vai pregar, né? E foi aquela pregação que você sai, assim, 2 lapadas secas na sua cara. Você sai meio tonto, assim. Mas eu acho muito bom porque a gente precisa desse despertar, assim, espiritual, sabe? Não é só vir na igreja, mas realmente essa pregação de que a gente tem que fazer a diferença aqui onde a gente está. A gente não veio para cá, muitos pastores vêm na nossa igreja e falam isso, que a gente não veio para a Europa só para... Teve até um pastor que falou, para mudar o guarda-roupa ou para vir para cá para melhorar de vida. A gente veio para cá para uma missão e a gente até estava conversando, a Carol, que eu acho tão incrível, porque você falou que veio de uma família talvez um pouco conturbada. Isso. Como Você que Deus falou, pega os improváveis, né, para fazer Total. as coisas. Você falou, eu sou um filho improvável. E isso Exatamente. ficou, nós duas, assim, separadas, e a gente chegou aqui, amiga, e se a gente falar sobre isso? Então, eu queria que você começasse contando um pouquinho do seu testemunho pra gente. Uau! Tem bastante coisa, tá? Então, assim, se eu chorar é normal, tá? Tá bom. Porque eu me emociono na minha vida, eu sou chorão mesmo, viu? Então, vamos lá. Sou brasileiro, meu nome é Tiago Alayon, tenho 37 anos, como você falou, sou casado, tenho 4 crianças, faz 15 anos que eu tô casado, mas a minha história é uma história que vem bem lá de baixo, bem atrás. Então, se a gente pulsasse, assim, eu nasci num lar cristão, né? O meu pai é pastor, e infelizmente algumas escolhas dele e da minha mãe fizeram que trouxeram algumas divisões dentro de casa. Isso porque por conta do meu pai, da bagagem que ele tinha quando ele era solteiro e a bagagem da minha mãe que ela tinha quando é solteiro. Então são problemas não resolvidos em suas solteirices que quando junta no casamento já dá BO se isso não for muito bem resolvido. Por isso que eu falo muito sobre relacionamento. É uma coisa que é o meu dadá. Eu falo com maior naturalidade para jovem, adolescente. Falo para eles sobre relacionamento, porque se não está bem construído ali, dá problema na família. Entendeu? Por quê? Porque assim, meus pais, eles casaram. Então você pega 2 jovenzinhos, meu pai tinha 18, não, minha mãe tinha 18, meu pai tinha 21. Tenta construir uma vida
Só que os dois estão destruídos. Então, você pega uma bagagem de 32 quilos, o outro com uma Sim. bagagem de 32 quilos, tenta fazer uma viagem de uma vida numa bagagem de mão de 10 quilos. Então, você tem que saber muito bem o que você está colocando ali dentro. E eles não foram bem aconselhados, eles não foram bem Sim. instruídos. Pessoas Então, feridas ferem, né? exatamente. Então, assim, aquilo foi marcando a vida deles e eles tentaram fazer da melhor forma. Então, assim, quando eu falo que eu sou muito resolvido na paternidade hoje, na identidade, é porque hoje eu entendi, né, que, poxa vida, eles deram do melhor deles. Então, eu não sou aquele que vou ficar cuspindo nos meus pais. Eu falo realmente uma realidade. Eles eram sofridos, sofreram ali no início do casamento deles, tiveram as suas desavenças, e essas desavenças, essas diferenças trouxeram uma casa instável, entende? Então, o ambiente familiar era muito complicado. Sabe aquela série This Is Us? Sim. Ela é muito a minha família. Porque cada um viveu a mesma situação, mas os três irmãos contam a mesma história de maneira diferente. É muito isso. São 3 homens? Nós somos 2 homens e uma menina, né? Eu sou o filho do meio. Todo mundo já sabe que é um peso no filho do meio. Todo mundo fala, o filho do meio é o rejeitado. Gente, é verdade, não sei porquê, mas nós passamos por uma coisa muito tensa. Então, ali, nós fomos vivendo coisas muito diferentes, por tempos diferentes, situações familiares diferentes. Então, por que eu falo que eu tive uma infância um pouco sofrida? Porque eu nasci no tempo das vacas magras. Meu irmão mais velho tem 3 anos e meio, né, de diferença. Então, ele nasceu num bom tempo. Meu pai era gerente de banco, estava ganhando bem, tá. Quando eu nasci, a situação do lar já não estava legal, o casamento dos meus pais já não estava bom, né? Já não estava bem, já estava vivendo ali as tretas do casal, traições, né? Essa coisa horrível que se instalou dentro de casa, e depois vem as finanças. Então, as finanças abalou mais ainda. Coisas que eu fui entendendo só depois, quando eu fui sendo maior, adolescente, na juventude. Por exemplo, eu fui marcado, eu tinha uma coisa muito forte na minha vida, que era, eu comprava uma roupa nova, usava uma vez, para mim ela estava velha. Então, eu tinha algo que eu sempre tinha que estar comprando roupa. Tipo É consumismo, um assim. consumismo, mas era mais do que um consumismo, era compulsivo. Entendi. Eu precisava, tinha que trocar o guarda-roupa em permanência. E eu fui entender que é por conta lá da minha infância, eu era pequenininho, eu tinha 3 anos de idade, e eu só tinha a mesma roupa para usar. Minha mãe falava que ela lavava e relavava a roupa, porque era os tempos das vacas magras. Então aquilo marcava muito, e marca uma criança, marca uma família. Por isso que, e até o que eu vou pregar hoje à noite, tá? Então fica o spoiler. Hashtag spoiler. As marcas que nós deixamos na nossa vida marca muito. Então, assim, tanto de maneira positiva quanto de maneira negativa. Né? Hoje eu brinco com os meus filhos, eu falo muita coisa com meus filhos, e eu falo assim, olha, eu vou falar, mas depois você que pague psicólogo para isso, tá? Aí minha esposa, meu Deus, que isso? Não, mas realmente a gente tem que tomar muito cuidado. Tudo que a gente faz, Sim, tem muito que peso. marca uma infância, tem um peso muito grande. Então, eu fui uma criança que tive uma infância num casamento que estava complicado. Então, isso tornou o quê? Uma criança vulnerável a qualquer outra coisa. Há uma frase que eu amo demais, que eu ouvi uma vez numa reunião de líderes de crianças lá da Lagoinha, na matriz da pastora Aline, ela falou assim, o primeiro que ganha o coração da criança, ganha tudo. Então, ela fala, quem tem que ganhar o coração da criança é Jesus. Jesus tem que entrar no coração dessa criança. E eu falei, quantas vezes não foi Jesus que entrou no meu coração quando era criança? Porque não me foi apresentado da melhor forma, não me foi, por mais que eu vivesse num lar cristão. Você tinha o hábito de ir na igreja mais de ir na sempre. igreja Sim. e tudo. A estrutura familiar conta muito. Porque aquilo que você faz na igreja tem que ser dentro de casa. Tem que ser o exemplo, né? Total. Então não pode ser incoerente. Então havia algumas coisas que havia uma certa incoerência. Que isso, para mim, me perturbava muito. Então, como criança, tornou-se o quê? Frágil. Porque como não está bem estruturado, qualquer outra verdade se torna uma verdade. Então, aquilo não é uma mentira. Hoje, os meus filhos, eles vivem na base da verdade. Então, quer dizer que se você falar para o meu filho, não vai ali para fora que tem um crocodilo, ele vai acreditar a 100%. Porque dentro de casa não tem mentira. Só tem verdade. Isso é Então, muito alguém fala importante. para ele que tem um crocodilo, ele vai falar, tem um crocodilo. Porque para ele é inconcebível alguém mentir. Entende? Então, nós estamos trabalhando muito isso nos nossos filhos. Então, por quê? Porque havia essa falta dentro de casa. Então, me apresentaram-se coisas na minha infância
que foi horrível. Então, me apresentaram pornografia quando eu era pequeno. Apresentou-se um mundo sexual que era totalmente inapropriado para uma criança. Aquilo é coisa para ser adulto, numa vida de casal. Então, me foi apresentado um sexo que não era para existir. Então, eu fui violentado sexualmente, abusaram de mim, e nenhuma nem duas, Nossa. várias vezes. Mas isso foram influências fora da sua casa? Fora de casa, isso foi vizinho. Caramba. Vizinho. Caramba. Então, assim, protejam as crianças, protejam seus filhos, tomem cuidado com quem eles andam, com quem eles falam. Tudo isso é muito sério. É muito sério, porque era o vizinho de casa. E isso eu fui entender só depois que eu fui violentado sexualmente. Porque para mim aquilo era estranho no começo. Mas depois que eu fui ver, não, talvez isso seja normal acontecer isso, porque está acontecendo comigo, por que não aconteceria com os outros? Depois eu fui ver e falei, não era normal. Isso não era normal acontecer. Então, ali na infância começou a ser algo estranho. A minha infância já começou a ser conturbada. Depois disso, eu tive o quê? Uma pré-adolescência um pouco difícil, mas eu comecei a entender que, poxa vida, alguém falou para mim que Jesus podia entrar no meu coração. Alguém falou para mim que a minha vida podia ser diferente. Então, ali na escolinha dominical, eu falei, calma, tem alguma coisa diferente. Então, eu posso ter esse Deus mesmo para mim. Então, eu comecei a ser uma criança fora do comum. E eu não é por vanglória minha, mas é porque eu pedia para meus pais, me leva para a escola dominical, né? Vocês não se conhecem, acho que a escola dominical não é Sim, dela, vocês conheço. conhecem. Às vezes não é, né? Sei lá. Mas a escola dominical, meus pais falam, não, eu não vou porque eu tô cansado, eu não quero e tudo tal. E aí eu peguei e falei assim, então mãe, me ensina a ir para a igreja sozinho. Então eu era um molequinho de 10 anos que eu saía de casa, tomava meu banho, tinha que estar 4 horas da tarde na igreja. Então eu tomava meu banho, depois do almoço, eu ia pegar o ônibus, eu pegava o metrô e eu andava até a igreja porque eu tinha que ir para a escola dominical. Porque eu entendia que havia algo diferente, Sim, num Deus sim. que fazia diferente. E seus irmãos não iam com você? Não. Porque Era eu, você sozinho? era eu só, a minha irmã mais nova era bem mais nova, nós temos 7 anos de diferença. Então, se eu tinha 10, ela tinha 3 aninhos, então ela não ia. E o meu irmão mais velho, ele estava ocupado com outras coisas, né? Se ele estava na igreja, ele estava, tipo, ocupado com os amigos dele. A gente acabava se encontrando tudo na hora do culto. Alguma coisa assim. Então, era muito estranho, mas eu ia, porque eu sentia que tinha que ter alguma coisa. E ali, na minha adolescência, algo começou a ser trabalhado. Eu comecei a ter um encontro com Deus, eu comecei a ser trabalhado por Deus, então eu aceitei a Jesus, eu quis ser batizado, muito bonito. Mas, ao mesmo tempo, as vozes de fora falam alto, né? E nós precisamos estar bem sólidos, muito bem estruturados, para que as vozes externas não atrapalhem isso. Então, eu tive propostas que falaram mais alto. Então, a primeira proposta foi entrar na bruxaria, porque para mim aquilo era maravilhoso. Então, o círculo de amizade faz a diferença. Com quem nós estamos andando? Então, não foi uma brincar de feitiçaria, baixaria, assim, coisinha fácil. Foi bruxaria pesada, entendeu? Então, eu estava num nível onde eu fechava a porta, onde eu podia equilibrar objetos. Então, eu estava assim, num nível high level, entendeu? Harry Potter era meu melhor amigo, entendeu? Era bem intenso mesmo. Então, são coisas que, assim, eu fui me envolvendo porque não havia quem me aconselhasse nesse mundo tão barulhento. E aí, o que eu tive? Eu tive um momento, numa fase da minha adolescência, alguém que soube me ouvir, porque eu estava precisando falar. E é o que acontece na juventude hoje. A adolescência e a juventude grita. Eu falo pro pessoal, eu falo, gente, a internet não está ali por acaso. Tá muita gente falando de tudo e ao mesmo tempo falando de nada, mas o pessoal só quer ser ouvido. Então, eu era um adolescente que queria ser ouvido. Então, eu era adolescente doidão. Eu era o filho do pastor doido. Eu pintava o cabelo de vermelho, de verde, de azul. Eu era doidão, eu só estava gritando alguma coisa. Atenção. Entendeu? Eu estava tentando achar minha identidade. Eu estava tentando me descobrir quem eu era. E tudo isso era muito complicado. Aí você joga tudo isso no âmbito religioso, complica ainda mais. Entendeu? Então, eu precisava me estruturar. E houve uma pessoa que me ajudou muito. E aqui fica a dica, né, para o líder de jovens que está aqui no backstage com a gente, hashtag fica a dica. Eu tive um líder de adolescentes ali que me ajudou muito. Ajudou, assim, surreal.
ele se tornou, assim, o melhor amigo. E até hoje nós somos amigos, literalmente. Então, foi alguém que soube me ouvir Sim. e me acompanhou. Ele falou, não, cara, a vida não é assim, não, Jesus não é assim do jeito que você está vendo. Então eu comecei a andar muito com ele, ele começou a mostrar quem realmente era Cristo. E às vezes isso é tudo que o jovem precisa, É só né? precisa. Porque em casa, às vezes ele quer falar com o pai, mas tem medo. É. Aí vai guardando tudo. E você vê, o meu pai era pastor, então o que acontecia? Meu pai não estava em casa, ele estava na igreja, entendeu? Então, isso foi um erro do meu pai, que ele estava muito focado ali nas coisas da igreja e a gente gritando dentro de casa, entendeu? Mas depois eu entendi, falei assim, poxa, ele não teve quem o instruísse para criar a dose certa. Hoje ele tem a dose certa, mas poxa vida, não, falhou em algum momento. Mas hoje tem, a gente vai reestruturando tudo Sim. isso, entendeu? Então ali naquele momento eu precisava e eu tive uma ajuda. Então a minha vida começou a ser muito transformada. Então eu comecei a largar esses hábitos, eu comecei a largar tudo isso para poder ter Cristo a 100%. Então eu falei, ok, eu quero Jesus. Então eu fui entendendo, falei assim, cara, você precisa de Deus, você precisa entender o poder da oração, você precisa, porque Deus pode mudar, a oração pode muito ter seus efeitos. Eu falei, pode nada, ele pode. Começa a orar que vai acontecer. Foi aí que eu comecei, eu falei, então se orar dá certo, então eu vou orar. Eu falei assim, tem curso de intercessão? Eu falei, tem. A Neuza Itioca, morava em São Paulo, foi a Neuza Itioca, né, a tia do Theo Hayashi, dá um curso em São Paulo, um ministério maravilhoso, referência ali de batalha espiritual e intercessão. Assim, todo mundo da intercessão vai para lá aprender. Eu falei assim, mas você é adolescente. Eu falei assim, eu vou. Então, eu fui o primeiro adolescente a me envolver na intercessão. Eu falei assim, gente, se esse negócio funciona que vocês estão falando, eu falei assim, na Bíblia está falando que orar resolve, vou resolver minha vida na oração. Então, eu comecei a entender sobre isso, entender sobre oração, entender o peso que é orar. E aí, eu falei, não, resolve mesmo. Então, eu comecei a lutar pela minha família, eu comecei a lutar pelos meus pais na oração. Comecei a lutar pelos meus irmãos na oração. Foi intercedendo que as coisas se resolveram. Ao ponto, para vocês terem noção, eu me casei, eu tinha 22 anos, né? Então, em 2010, eu casei, vim morar aqui na França. E a minha irmã, lá no Brasil, passando os perrengues dela. Porque a adolescência dela também não foi fácil. Porque ela tinha eu como uma grande referência para a vida dela, foi embora, ela vou viver minha vida, né? E aí eu falei, não, vou orar por ela. E eu me lembro, a minha irmã me ligar, toda estressada, eu conversando com ela. Aí eu falei assim, fala, filha, fala tudo que você quer falar. Aí ela fala, vou sair de casa, vou fazer isso. Vou fazer aquilo, não quero mais isso, não quero mais aquilo e tal. Eu falei, amém. Então fala pra mim agora, posso falar? Agora o Titi pode falar? Aí ela fala. Aí eu falei assim, presta atenção. Demônio sujo que tá nos pés dela querendo sair de casa. Pare agora, saia da vida dela. Eu lembro do telefone. Porque eu entendi que há poder na oração. Eu comecei a repreender o inimigo. Minha irmã chorava, gritava do outro lado do telefone. E eu orando, intercedendo. E ali, naquele momento, passou. E ali ela começou a viver algo novo. Eu falei, eu não quero mais isso. Eu quero transformar e tudo tal. Nossa. Era tudo na oração, gente. Porque é isso, eu acho que às vezes, muitos pais também olham como se aquilo fosse o filho. Só que a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne. Não é contra a carne, é contra Nossa luta potestades. é potestades, principado e potestade. É no mundo espiritual que você ganha tudo. Eu acho que hoje muitas famílias terceirizam isso para a igreja. Total. Então, eu vou levar para o líder de jovens porque ele ora, eu vou levar para a igreja e vou deixar no kids porque lá ele vai ouvir a palavra e negligencia aquilo que a gente tem que viver dentro de casa. Exatamente. Porque a gente não está a semana toda na igreja. Não. A igreja ela é uma porcentagem mínima, né? A igreja tem sim a sua responsabilidade, ela Sim, tem é sim o seu importante. papel, ela tem assim a sua importância. E isso que nós estamos fazendo é igreja, é importante, é relevante na sociedade, mas não descora o trabalho dentro de casa. Não descora. Então, assim, o trabalho tem que ser feito em casa e muito bem feito. Mas muito bem feito. Então, não tem como você largar e delegar para os outros. Eu acho assim, delegar aos outros é tirar essa responsabilidade tua. E é muito fácil jogar para o outro. Sim. É muito fácil colocar meu filho no Kids, que nem hoje, por exemplo. Meu filho, aqui na igreja, tacou o terror no Kids. É muito fácil chegar e falar assim, mas as tias não deram conta.
Falei, não, teu filho é desobediente. Ponto. Acabou. O problema não tá na tia, o problema tá no meu filho. Entendeu? Sou eu de corrigir. Então, hoje o pessoal fala assim, não, o problema é a tia. O pessoal lá não soube controlar. A gente terceiriza tudo e a gente tá tirando a responsabilidade de tudo. E não é Exato. bem por aí. O buraco é mais embaixo, como a gente fala. Vai lá cavar mais. Cavar mais. Porque o problema, a criança, ela é só um reflexo do que ela tá vivendo. Entendeu? Ela só está respondendo um estímulo outro qualquer. Ou é dentro de casa, alguma coisa, um complexo, um trauma, alguma coisa que ela está vivendo. Ela precisa se expressar, ela está se expressando talvez no ambiente errado e não é o outro. Vai olhar para o teu filho, vai olhar para dentro da casa. Então eu falo muito isso dentro da minha igreja. Eu falo pro pessoal, eu falo, gente, seus pais falam, não, mas é que lá no Kids, eu falo, o problema é você, filho. Resolva na tua casa, teu filho é desobediente. Ah, mas como é que você fala? Você fala, porque eu falo do meu. Quando é desobediente, porque a gente hoje em dia, a gente tem medo de dar nome para os burros. É. A gente está numa sociedade que ficou muito assim, ah, eu não posso falar Fica que cheio de esse dedo copo pra falar. eu não posso falar que esse copo é comprido, porque vai ofender os que são baixinhos. Eu não posso falar que ele é largo, porque senão quem é muito largo vai ficar... Gente, pelo amor de Deus, gordo é gordo, magro é magro. A realidade é A essa. realidade é essa, tá ofendido, emagrece, tá se sentindo complexado, engorda, resolva-se. O problema é que hoje a identidade tá muito destruída. Sim. Ela tá fragilizada. Então, hoje, o que que acontece? A gente se encontra pais que estão fragilizados, então, eles estão tão fragilizados que não, o problema não é ele. Não é o tesouro, não é meu queridinho. É sim, o problema é teu queridinho, que tá todo aí atrapalhado. Vamos resolver os negócios. Entendeu? Então, isso é o real que eu tive que entender. Fiz psicólogo, fui passar por tratamento psicológico, precisa ser tratado, gente. Na sua adolescência, isso. Na minha vida adulta, Na casado. sua vida. Entendi. Caramba. Foi quando eu Porque casei. foi quando você começou a ir nessa reunião de oração, foi na sua adolescência, Foi na né? minha adolescência. E foi ali que assim, você teve o encontro com Jesus, de fato. um encontro forte com Deus mesmo. Assim, um encontro assim, poderoso. Me encontrou. Passei por ministrações de cura interior e tudo isso ajuda muito. Fez muita coisa. Mas tem coisa que é médico, gente. É. Psicólogo é tudo. Eu acho na vida. interessante que quando a gente conhece Jesus, não é na hora e todos os nossos problemas são resolvidos, né? Assim, você tem uma vida Exatamente. inteira destruída e na hora tudo se resolve. Não, na hora começa um processo Exatamente. longo. Eu acho que a gente vive esse consumismo de hoje em dia nos obriga a querer tudo na hora. É, Tem que ser na hora que eu quero. Fala, gente, não é sobre você. Por isso que eu peguei o texto de hoje, de Atos 9, eu achei ele maravilhoso. Porque começa a falar da vida de alguém e do nada, Aí muda, né? muda. do nada, como a gente fala em São Paulo, troca. Não é muito estranho? É. Do nada, e do nada, ele fala assim, enquanto esse Pedro... É isso. Oxe, Eu nunca tinha parado pra pensar nessa perspectiva nem eu. quando você falou isso hoje. vai dizer, por que troca? Porque não é sobre um, é sobre o que Deus está fazendo com todo mundo. É um plano maior do que a gente. Exatamente, vai muito mais além. Sim. Então, assim, se você tá achando que você é a última bolachinha, desencana, você não é. Deus vai usar muita É isso. gente. Então, assim, o que a gente precisa é entender que nós precisamos estar resolvidos e muito bem resolvidos na nossa identidade, em quem nós somos. Enquanto mais a gente se resolver, melhor vai ser. Melhor vai ser. Então, assim, eu passei essa adolescência, foi maravilhoso, foi tudo tal. Casei, cheguei lá no casamento, muita coisa estava resolvida. Lembra que eu falei, desenrolei um rolo na frente da minha esposa, falei, você tem que mudar isso. Porque foi muito certo. Eu cheguei e falei assim, eu não vou casar. E aí que tá o problema do jovem hoje. O jovem de hoje, ele se perde na beleza dos olhos da menina e do rapaz. Fala assim, nossa, que maravilhoso, que maravilhosa. Gente, não é hora de olhar pro olho, não, gente. É hora de olhar pros defeitos, como é que trata pai, como é que trata a mãe. Se o cara é preguiçoso, se não é. Se a menina é folgada, se não é. Se é fedido, se não é. Gente, é essa hora. Porque se não mudar agora... É, piora, né? Já tô falando, não é casamento nem papel que muda, pode ter certeza. Se o cara e a mulher é fedidinho depois, tá? Não se preocupe. E depois se acomoda. Porque fala assim, agora eu ganhei. Já casei, Então, né? casei, É. tô casado, tô de boa. E você não pode mudar nada, porque agora você casou. Se mudar, tá divorciando, o que Deus sabe? É isso. Entendeu? Então se acomoda. Então, não, meu. Quando eu casei, eu falei pra minha esposa, eu falei assim, você tá de mudar isso. Eu falei assim, eu venho de uma família onde ciúme é problema. Eu falei assim, eu não quero mulher ciumenta do meu lado. Ela, não, mas é porque... Eu falei, não quero. Eu falei assim, eu como homem nunca vou te dar motivo
pra você ser ciumenta. Então você não vai me ver olhando pra rabo de saia, você não vai me ver com papinho furado com mulher, você não vai me ver assim, você não vai me ver assim. Você nunca vai ter um motivo pra ter ciúmes. Então eu não quero ciúmes. Porque isso destruiu. Então, a gente já foi se acertando. Quando chegou no casamento, a gente tem os nossos amigos que falam assim, mano, vocês estão no outro nível. Não é que eu tô no outro nível, é que a gente já se resolveu, É. mas muito E é muito tempo. doloroso, porque você tem que olhar pra muita coisa do Pra muita passado, pra desenterrar, coisa. pra curar, Ora né? bem. Lembra que eu comecei falando da bagagem? De Sim. 32 quilos? Porque antigamente a gente só podia viajar com 32 quilos. Hoje é só bagagem de mão, né? Rianera, aquelas coisinhas pequenininhas. Não importa a publicidade. Não tá pagando isso, né? Público. Então, assim, essas low cost tá numa linha pequena. A vida de casado é isso, gente. Não dá para colocar duas malas gigantescas numa malinha pequena. Então, vai dar trabalho, sim. Vai ter coisa, sim, que tem que ser resolvida. E a gente tem que estar muito bem resolvido, entendeu? Então, essas coisas conversam antes. Não espere o casamento para querer resolver coisas. Então, se a pessoa é mal educada, resolva antes. Você não ama? Porque aí depois vai em gabinete pastoral. Ah, pastor, mas ele faz isso. Eu falo assim, meu querido, você não sabia? Eu falo assim, mas você não sabia? Não vem falar de novidade, porque não é novidade, porque até eu ouvi. Até eu falei para você. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, quando eu cheguei no meu casamento, muita coisa estava resolvida. Mas isso vocês estavam ainda no Brasil? Não, a gente tem uma história bem romântica, tá? Explosiva. Vou contar para você brevemente, para não durar esse podcast 3 horas. A minha esposa, os meus sogros, eles são amigos do meu antigo pastor no Brasil, na igreja onde eu frequentava em São Paulo. E o meu cunhado, ele casou com uma brasileira no interior de São Paulo. Então, os meus sogros e a minha futura esposa veio do Brasil para o casamento. E aí passaram na igreja, nem eu hoje. Pastor, você tá aí? Você não quer pregar domingo? Então, os meus sogros foram pregar domingo no final de semana na igreja. E nesse final de semana, aniversário da minha irmã, né, que tinha na época 9 aninhos. Aí meus pais vão fazer uma festa, convido o pastor. Pastor, você não quer passar aqui em casa? Vai ter um bolinho e tudo tal. Convidem o pastor, tá, gente? O pastor ama ser convidado para as coisas. Aí convidou o pastor e aí falou, ó, tem uma família de missionários aqui, então não sei se dá para, né, um cômodo. Eu falei, não, imagina, traz. Aí ali a gente se conheceu, mas até aí a minha esposa vivendo um amor platônico dela, que a minha esposa era muito assim, né? Uau, aquele cara, não sei o quê. E eu, tipo assim, vivendo a minha vida normal. Eu tava gostando de outra menina e minha esposa gostando de outro rapaz. Então, nada. Só que eu tenho muitos amigos missionários. Muitos amigos. Porque a minha igreja no Brasil, em São Paulo, ela era uma igreja muito missionária. Então, eu enviava muita gente tipo, pro Japão, para Israel, Estados Unidos, Europa. Então, e normalmente era tipo assim, os filhos dos pastores, os pastores, né, que recebiam um chamado missionário. Então, os filhos dos pastores são meus amigos que acabaram indo para o campo missionário. Então, eu tenho amigo na Irlanda, eu tenho amigo na Espanha, eu tenho amigo em Israel. Então, assim, porque a gente cresceu junto, né? Então, eu falei, vamos guardar contato. E aí, a minha esposa, a Miriam, quando ela veio, eu falei, tu não dá o teu MSN? Não sei se Nossa, vocês conhecem. MSN. Filha, puxa, eu ainda sou do ICQ, tá? Mas, assim, MSN foi onde a gente conversou. Mas aí ela falou, claro. Ela falou, não dou nada não vou te dar MSN. E aí alguém da minha igreja deu MSN, falou assim, a gente está indo para a Europa. Aí falou assim, conversa com o pastor. Eu falei, não, gente, meu pai até pediu o contato. Eu falei, não, pega o MSN da filha dele, a Miriam tá aqui, deu o MSN. E aí eu adicionei ela no MSN. E aí a gente começou a conversar. Mas era assim, assunto X relacionado à viagem, que meus pais, minha família estava indo para a Europa. Aí, nisso, conversa. Aí a conversa vai ficando mais intensa, a gente vai conversando cada vez mais. E aí essa conversa de uma vez de vez em quando se torna todos os dias. Aí, tipo, só por conta da viagem, acabou se tornando pós-viagem. E aí a gente ficou conversando por 1 ano e meio. E a gente viu que realmente a gente se gostava muito. Então a gente a gente fez um propósito diante de Deus e a gente falou assim, olha, se os teus pais falarem tal frase e os meus pais falarem tal frase, a gente vai entender que é resposta de oração. Então nós fomos anunciar aos nossos pais que gostávamos
né? E aí os nossos pais, aí o pai dela falou a frase que a gente queria e o meu pai também falou a frase que a gente queria ouvir. E a gente é aqui, amém. E a gente namorou 4 anos à distância. 4 anos à distância. Mas vocês foram já pra França nessa época? Não, minha esposa morava na França. Né? A Miriam morava na França ok. e eu no Brasil. Então, realmente a distância. Então, quando a gente se via nas férias de verão europeia. Então, julho e agosto, Sim. né? Ela ia pro Brasil, na casa do irmão, que morava no interior de São Paulo. E eu, em dezembro, janeiro, ia para Paris. Então, a gente ficou assim 4 anos. 4 anos eu fiz faculdade, me formei em odontologia. E aí a gente falou que 4 anos, a gente já noivou, o que a gente faz agora? Vamos casar. Onde a gente vai casar e onde a gente vai morar. Essa era a grande decisão. E aí eu falei, ó, primo, você tá aí, né? Eu sinto que Deus tá me chamando para a Europa. Não sei para quê, mas eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. E você começou a faculdade agora de enfermagem, então não faz sentido eu tirar você daí e trazer para cá. O que foi um desgosto do meu pai muito grande na época, porque meu pai, imagina, paguei 4 anos de faculdade. Aham. Ele já tava querendo abrir escritório já. Falei, não, eu vou abrir o teu consultório, vai dar certo. Eu falei, pai, já era. Morreu. Sinto muito, tô indo pra Europa. E aí, então, em 2010, eu vim pra Europa, pra Paris, né? E aí a gente casou ali no civil, no começo do ano. E a gente fez a festa em Portugal, né? Que a minha esposa é portuguesa. Ai, que legal! Então a gente veio fazer a festa aqui em Portugal, em Oliveira das Emés. Então não muito longe daqui. Então esse foi o nosso namoro noivado. Então 4 anos de namoro à distância. A gente se guardou, casei virgem. Minha esposa também se guardou, também casou virgem. E para nós isso foi algo maravilhoso. Foi algo Nossa, maravilhoso. que bênção. Assim. Então, Mas vocês eram líderes de algum ministério nessa época? Porque como que foi o seu Zero. chamado pastoral? eu não queria ser filha. Você não vê o contexto familiar? Você Quem tinha quer ser pastor? um traumazinho, né? Nessa de... vida toda. Eu não queria. Porque eu via meu pai, eu falei assim, mano, como é que eu vou ser pastor? Meu pai foi pastor, ele só foi pastor. Em momentos que ele devia ser pai, ele não foi pai, ele foi pastor. E eu não gostei disso, eu falei, não gostei dessa coisa. E eu participei desse clero minha vida inteira. E do clero eu não gosto. É um ódio profundo, assim. Eu olho e falo assim, essas coisas de tipo favoritismo. É porque você estava nos bastidores, É nos né? bastidores, Sim. gente. E isso pra mim era um ranço profundo que eu tinha. Eu olhava para aquilo, eu falava assim, eu tenho nojo disso. Nossa. Porque tinha muita gente que era muito falsa, só era seu amigo porque você era o filho do pastor. Você só queriam estar junto com você na mesa porque você era o acesso para alguma coisa. Então eu cresci na minha vida tendo que aprender a fazer uma triagem das pessoas e isso é muito estranho. Você selecionar amizades, entendeu? Você não poder ser natural com todo mundo porque você sabe que aquela pessoa ela não é sua amiga porque ela quer ser sua amiga. E tem muita cobrança também, filho de pastor, né? De tem que ser Demais. perfeito, Tem que ser porque o filho do perfeito pastor em não pode fazer tudo, o filho isso. do pastor não pode ser aquilo, e nenenê. É o exemplo. É o exemplo de tudo. E eu vim para quebrar esses paradigmas na minha igreja, quando alguém falava. Então, eu fui o primeiro adolescente a entrar na intercessão, eu fui o primeiro menino a entrar no grupo de dança. E eu fui vim para assim, dar uma voadora no peito, assim, dos paradigmas. Assim, vai quebrar é agora. Entendeu? Então o pessoal ficava assim, mano, por quê? Falei assim, por quê? Porque se Deus tá falando que eu tenho que ser santo, você tem que ser santo igual, amigo. A Bíblia é para todos. Assim, só porque eu sou filho do pastor. Filho do pastor não é cargo, Eu né? falei, exatamente. Eu ofereci um chamado individual para qualquer pessoa. Falei assim, filho de pastor não tem nada a ver. Entendeu? Eu falei assim, o chamado é do meu pai, não é meu. Se Deus me chamar, glória a Deus, aleluia. Mas o chamado é do meu pai. Eu ser filho de pastor é você ser filho da tua mãe e do teu pai. Não muda nada. Você tem que continuar sendo santo, você tem que se santificar, você tem que trabalhar a tua vida. Igual. Então, essas coisas me davam muita raiva. Porque queriam cobrar de mim uma coisa que, tipo... Pra você ter noção, uma vez na igreja, brigaram comigo, uma tiazinha veio brigar comigo porque eu estava servindo na cantina da igreja. Ela veio falar assim, onde já se viu filho de pastor se submeter a isso? Alecrim dourado. Aí eu falei, gente, alguém eu falei assim, onde avisa. já se viu você vir aqui encher o saco, pegar a fila pra falar isso? Eu falei, meu Deus, compra tua coxinha e vai embora. Eu falei, ah, mano, não dá não. Gente, eu era bem assim, eu casei, minha esposa me ajudou contra... Eu sou um colérico tratado, tá? Vocês já estão vendo, bem tratado. Mas era desse nível. Eu
Eu falei, oxe, só porque eu sou filho de pastor eu não posso servir o irmão? Porque eu tenho que estar numa escala onde... Aí você vê hoje, o problema das igrejas, muitas vezes não são os pastores ou as celebridades que colocam. As próprias pessoas colocam as pessoas num patamar que não é para estar. Entendeu? E a gente cria os nossos próprios monstros. Entendeu? Então, assim, tem gente que queria colocar a gente na igreja. Não, você não precisa pegar fila. Eu falei, vou pegar fila sim. Vou comprar minha coxinha. Trabalhei para isso. Quero servir a igreja. A cantina da missionária, o pastor de vocês falou, quando vocês saírem, pensem em missões. Por que eu não posso ofertar nas missões? Vou ofertar sim. É isso. Entendeu? Então, assim, claro que eu não sou aqui contra... se alguém quer honrar a vida, eu acho isso maravilhoso, né? O pastor me ofereceu um almoço ali, maravilhoso, tá tudo bem. Mas não me impeça de também querer servir a igreja local. Exato. Entendeu? Eu também vou servir a igreja local. Então, eu como adolescente, eu cresci num ambiente, eu ficava, gente, não tem como. Então, eu chamava a galera e falava, não, gente, vamos servir, vamos fazer. E isso foi muito bom, porque eu acabei me tornando na igreja uma referência influente nesse sentido. Sim. Então, eu movimentei os jovens, os adolescentes, para fazer acontecer. Vamos servir. Porque eles viam o filho do pastor servindo. Nossa, e agora eu tô muito curiosa pra saber como... Porque foi Deus que falou com você pra você ser pastora, assim. Você relutou muito? Relutei muito durante anos. Casei, não queria ser pastor. Meu cunhado foi morar no Canadá e minha esposa e eu fomos visitar o meu cunhado no Canadá. E eu peguei e falei assim... até lembro, até ligar para minha mãe. Falei, mãe, a senhora não vai ficar nervosa se esse ano eu não for para o Brasil? Porque é a vida do imigrante, né? Você só pode ir para o teu lugar, você não pode conhecer o mundo, porque você só está aqui. Então, ficava naquele impasse. Minha mãe, eu lembro, minha mãe foi linda demais. Ela falou assim, filho, vai conhecer o mundo. Você não precisa ficar vindo aqui o tempo todo. Fofa. Foi maravilhosa. Eu falei, mãe, então hashtag adeus, não, tudo bem? Eu sempre vejo minha mãe, né? Já que você falou, mas vou viver. E aí eu peguei e falei assim, então vou pro Canadá, vamos ver o teu irmão? Então a gente foi pro Canadá. E eu lembro que a minha esposa, ela é muito voz de Deus, ela falava assim, amor, a minha família tem um chamado pastoral. Já foi entregue uma palavra, uma profecia sobre a nossa família. Então, assim, Deus vai te pegar. E eu falei assim, não vai. Eu falei assim, Ela se prepara. se prepara, vem aí uma coisa. Muito forte, gente. Eu sou o hashtag dos memes, tá? Então não chama o meme que A eu gente chamo também. o outro. Então, assim. Aí a minha esposa falou: olha, vai acontecer. Então, assim, uma hora ou outra você vai ser pastor. Eu falei: talvez eu seja um pastor de jovem. Eu falei assim: não quero ser pastor principal, porque eu conheço as tretas que é ser o cabeça da igreja. Eu falei: não é isso, me livre. Pra que eu vou querer isso, gente? Sarna pra se coçar? Não quero. E aí eu falei, nem quero ser pastor, não quero, tá de boaça, vou servir a igreja, vou ser líder de jovens. E aí eu já tava, quando eu fui para a França, eu me tornei líder de jovens na igreja local, mas até aí não era pastor, era só o líder dos jovens. E eu fui para o Canadá, e aí eu lembro de ir na igreja do meu cunhado, e eu abri um panfleto que eles dão para o visitante se situar na igreja, porque é uma igreja muito grande, né? E aí, na época, tinha no flyer, tinha várias as fotinhos e o nome da pessoa e o departamento que ela serve, né? Tipo, intercessão, jovem, tudo tal. E nisso tinha um cara novinho, mais novo do que eu, pastor, né, ali. Eu falei, gente, esse cara é novo. E ele é pastor, diante de todos, que todos eram muito velhos. E tinha um cara muito novo. E aí Deus falou na hora, falou assim você tem que ser. Eu tô te chamando hoje para ser pastor. Você tá perdendo tempo. Nossa. Eu fechei, chorei, eu falei para minha esposa, eu vou fazer seminário, Deus tá mandando eu ser pastor. Ela, oi, tudo bem? Como assim? Do nada. Aí eu falei, não. Eu falei assim, amor, Deus tá chamando, porque Deus tá falando que precisa de mim e eu tô perdendo tempo. Em onde ele já mandou eu ser muito jovem para estar ajudando na igreja. Porque eu falei, olha isso daqui, só tem pastor velho, a igreja está morrendo, não pode ser assim. Uma geração jovem precisa se levantar. Caramba. Eu falei, eu tenho que ser essa resposta. Deus usou o panfleto para falar com você. Cara, um panfleto. Então eu fechei aquilo, eu falei assim, vamos voltar. E quando nós voltamos, aí eu entrei no seminário teológico. Mas aí nessa época, a Lagoinha lá de Paris não era existia, ainda Lagoinha. Não existia Lagoinha. Lagoinha foi existir só em 2018. A igreja era conduzida pelo meu sogro, né? Meu sogro saiu daqui de Portugal, foi para a França com uma palavra, um chamado.
Eles serviam, meu sogro servia numa igreja local, né? E aí, depois de servir nessa igreja local, serviu 3 anos nessa igreja. Essa igreja era de imigrante ou era de É igreja de francês? imigrante, Imigrante. era franco-portuguesa. Então tinha muito português, mas era mais imigrante português mesmo vivendo ali. Sim. Tanto que eles tiveram muita dificuldade no começo de aprender francês, porque estava vivendo na comunidade portuguesa, né? Então eles ficaram ali 3 anos e houve uns problemas, novamente, problema de igreja, né? Treta de igreja, que fizeram que eles saíssem dali e falaram assim, não, não é para nós esse momento, vamos sair. E eles tentaram ir para uma igreja francesa, mas não teve como, Deus chamou eles para abrirem o ministério deles. E aí eles começaram o ministério itinerante ali na França, e aí esse ministério foi crescendo, e aí, depois de alguns anos, né, eu vim para lá, e a gente estava vivendo isso, estava fluindo, e aí eu peguei e falei assim, vamos fazer um acampamento de jovem? E aí a minha esposa, mano, amor, isto não é o Brasil. Isto daqui não tem chácara de reunião de jovens. Não existe. Isso aqui em França não é assim. Eu falei assim, não é possível, meu amor. Eu falei assim, minha filha, eu falei, amor, eu sou Tomé, eu tenho que ver para crer. Eu falei assim, enquanto eu não achar, eu não descanso. E aí eu fui atrás, falei, então sei que não existe uma chácara, gente. Eu falei, como assim não existe chácara de crente? Eu fui, e aí, muito engraçado, eu achei um site muito fuleira. Quando eu digo fuleira, parecia um site tipo, quase que criminoso. Falando, mano, se eu clicar, eu vou pegar um vírus nesse site. Um site muito. Parecia que qualquer pessoa tinha feito, assim, não foi feito por um profissional. Sim. Eu falei, mano, tá muito rudimentar para parecer que é um site oficial, mas realmente era um site oficial, de um site comunitário, sabe? Quase que voluntário, que criaram para fazer um ajuntamento de todas as chacras cristãs da França. Caramba. E quando se diz cristão, é cristão no sentido largo, não só protestante, mas católico também, para que houvesse retiros. E eu falei assim, Caramba. partiu. Procurei lá no mapa, fui ter um pertinho da nossa casa. Eu falei assim, vai ser nesse daqui. E aí nós fizemos o nosso primeiro acampamento de jovens. E nesse primeiro acampamento de jovens, eu falei assim, vamos trazer alguém de fora. Falei com meu sogro, falei assim, olha, a igreja tem finanças para isso? Eu falei assim, eu lembro, meu sogro falou assim, olha, a igreja vai pagar o local e a gente vai pagar a passagem. Eu falei assim, então não se preocupe, eu vou organizar de um jeito que a gente vai pagar local, passagem, ainda vai dar dinheiro para dar oferta. Aí meu sogro olhando para a igreja local e falando, não vai dar certo isso. Eu falei, vai dar bom, sogro, confia. E aí a gente começou a procurar alguém para chamar. E eu lembro que a gente chamou o pastor Lucinho, né? E na época o Lucinho estava no auge dele, com o trabalho dele com jovens e adolescentes, mais adolescentes, né? E não deu, porque ele estava ocupado na agenda, não ia dar. E aí eu procurando, eu falei assim, eu queria trazer alguém da Lagoinha. Aí minha esposa, amor, somos uma igreja pequena. Daqui, tá sabendo? Ela é pé no chão e você tá lá nas alturas, minha né? filha, é assim, contraste. Eu e minha esposa. Bom que equilibra, né? Não, mas mais que o equilíbrio, né? Põe mesmo assim o pH neutro, porque ela é muito pé no chão, eu sou muito avado. E aí ela falou, amor, será que eles vão querer mesmo? Eu falei, amor, não custa nada. E aí eu lembro de ouvir falar de um pastor chamado Flavinho, que o Flavinho estava começando a cuidar dos jovens da matriz, né, lá de BH. Aí eu falei, vou chamar esse cara. Aí eu falei, mas como é que eu vou chamar esse cara? Aí eu falei, vamos ver se é ele mesmo. Aí comecei a assistir pregação para ver o que ele estava falando. Isso é muito importante, tá? Fica aqui a informação. Não coloque qualquer pessoa no Sim. púlpito. Não coloque. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Eu subi ali no púlpito hoje, eu olhei aquelas pessoas, eu falei, Deus, misericórdia por muita aquilo que eu vou gente. falar. Porque é uma responsabilidade para aquelas pessoas e também para o pastor local, né? Tipo assim, ele está entregando a igreja dele, porque que vocês vão receber. Então, é muita responsabilidade. Então, a gente foi orar para ver se era isso. Fui ver as pregações para ver se realmente correspondia com o que a gente estava vivendo, né? E, entretanto, nesse período de espera, eu fui, como antigo líder de dança, né, do Ministério da Dança, eu fui assistir lá em Paris a apresentação do doutorado da Isabel Coimbra, que é a líder de dança lá da Lagoinha. E aí ela estava em Paris, vivendo esse momento, ela passou um ano fazendo doutorado, e a apresentação dela era local aberto, e podia ir, e eu fui conhecer.
E eu fui lá, bati um papo com ela, eu conversei para mais de uma hora com ela, um bate-papo, foi muito legal. E aí depois, quando eu fui escrever um e-mail para o Flavinho, eu falei, olha, a única referência que eu tenho, talvez faça sentido para você, converse com uma tal de Isabel Coimbra da sua igreja, nananina. E aí ele guardou aquilo. Eu lembro que eu mandei uma mensagem para ele no Instagram. E aí ele me respondeu, falou assim, vou ver o e-mail. E ele foi ver o e-mail. Depois de um tempo ele voltou aceitando o convite. E aí quando ele veio, ele falou assim, olha, vocês são muito DNA de Lagoinha. Vocês não querem ser Lagoinha? Aí eu peguei e falei assim, não depende de mim, depende do meu sogro, é ele o pastor, né, principal. Eu só tô aqui como pastor de jovens. E aí ele falou com e meu sogro, não, ainda não é o momento. Aí no outro ano, o pastor Flavinho veio de novo, e aí fez de novo. Vocês são muito DNA de Lagoinha, vocês não querem ser Lagoinha? Aí meu sogro, não. Então meu sogro levou 3 anos para dar uma resposta, para se tornar Lagoinha. Porque meu sogro, ele é muito ponderado, ele quer saber se realmente corresponde, se é aquilo que Deus está falando, o que os céus estão Legal isso. falando Não vai no impulso, sobre né? isso. Exatamente, não é impulso, é ver se Deus está falando mesmo. Então, 3 anos depois, ele sentiu que realmente era o momento. E aí, em 2018, então, nós nos tornamos Lagoinha. E aí, a Lagoinha começa em Paris com a gente. E aí, em 2019, eu fui consagrado 100% pastor mesmo. E 2019, 20, 21, nós estamos em 2025, né? Faz 2 anos e meio que eu assumi a igreja, que meu sogro se Caramba, aposentou e muito legal. passou para a gente esse bastão. Então aí eu assumi a frente da igreja. Legal. Aquilo que eu não queria ser, eu acabei me tornando. Olha o que Deus faz. Com Deus E faz. eu queria que você pode falar um pouco como que é a gente está vivendo aqui em Portugal, né? Mas eu acredito que na França pode ser um pouco diferente esse contexto assim de, por exemplo, evangelismo na rua na França. Vocês fazem isso lá? Tem igrejas que fazem isso. Nós fizemos algumas vezes na nossa igreja, nós estamos estruturando cada vez mais, porque a igreja está crescendo e tem que se estruturar, né? Então, o evangelismo acontece sim nas ruas, pode fazer. As pessoas ficam muito, ai, porque agrupamento, essas coisas todas, e vai dar BO. Dá BO não, gente. O que dá BO é ser desrespeitoso, né? Isso dá BO. Mas quando você é respeitoso, acontece, isso vive. Existe uma sociedade clamando, né? Uma população que clama por Cristo indiretamente. Eu gosto do evangelismo, gosto. Mas eu gosto disso daqui que a gente está tendo, tempo de mesa. Sim. Entendeu? Então eu sou muito o pastor da mesa. Eu gosto de falar para o pessoal, eu falei, gente, mostra que a sua vida, o maior evangelismo, a Bíblia que o povo está lendo, vai além de um abraço gratuito. O evangelismo das pessoas é você no seu trabalho, é a sua vida, Sim. como é que você está sendo. E isso é o que tem feito a diferença mesmo Muito na legal, nossa igreja, sim. a gente tem trabalhado. Mas a gente faz evangelismo, a gente faz piquenique, a gente senta com a galera, chama o pessoal para vir participar e as pessoas vêm. E como que são os franceses em relação a isso? Porque lá também é muito católico. Muito católico, mas além do catolicismo, a gente tem muito uma coisa que vive muito, que é o humanismo. Né? O Sim. humanismo reina, o homem é o centro. Sim. Então, isso foi algo que foi tirado, né, da comunidade francesa, É o quando berço, houve, né? onde houve essa separação, Estado e igreja. E quando houve essa separação, a sociedade não precisa mais da igreja. Então, para você ter noção, é tão forte isso que eu, como pastor, legalmente, lá na França, eu não tenho obrigação nenhuma de fazer alguma coisa social. Eu não preciso dar comida para alguém. A lei me protege, porque essa obrigação é do Estado, não é da igreja. O que é totalmente incoerente. A igreja tem que cuidar dos Sim. necessitados. Mas não, por conta dessa separação Sim. Estado-lei. Então, por isso que na França, a intervenção da igreja nas ruas e tudo se torna um pouco, não, vocês não podem, porque não é vocês de fazer, somos nós. Só que o Estado não faz. Então, nós precisamos E intervir. mesmo que faça, o Estado não vai levar Jesus, então. Exatamente, ele não vai levar Jesus. A gente sabe muito bem disso. Então, a gente tem lutar contra essa cosmovisão, porque hoje se torna muito aquilo assim, tudo bem o que você está falando, é a sua verdade, não é a minha verdade. Sim. Entendeu? Então, se tá bom para você, tá te fazendo feliz, amém. Mas não é sobre isso. E qual é o desafio de vocês hoje em termos assim de cultura?
Porque a igreja de vocês é maioritariamente brasileira? Como que é? Nossa, quero pegar em mim. Não necessariamente. Nós temos franceses, nós temos angolanos, a gente tem portugueses, a gente tem Ai, brasileiro. que legal. É uma mistureba bem gostosa E os hoje. cultos são qual Os língua? cultos hoje nós temos cultos em português, traduzidos em francês, né? Então o pessoal tem Ai, que um legal. fone de Isso é muito ouvido. legal. Isso é muito bom, mas isso vai acabar, tá? Em nome de Jesus. A gente está querendo, a partir de outubro, fazer um culto em francês. Porque a gente está vendo as famílias francesas chegando. E não é legal. Não. Né? Você não frequentaria uma igreja num outro idioma, ouvindo fone de ouvido, mas você tem que querer muito estar naquela igreja, porque é muito chato, entendeu? Então, aquilo a gente sabe que é temporário, mas Sim. não é ao 100%. E nós entendemos muito ali a nossa igreja local, Lagoinha, ali em Paris, nós entendemos que fomos chamados para a França. Os brasileiros, os imigrantes brasileiros, é uma ponte para ensinar os locais a fazerem. Mas não O fim não é evangelizar os foco. brasileiros, né? Não. Sim, Entendeu? muito legal isso. O foco é francês. E esse é o nosso Porque foco. senão a gente tinha ficado no Brasil, né? Ora aí. Então a gente entende assim, uma coisa que o brasileiro tem, a igreja brasileira tem, que não tem na França, é o servir. Cara, o servir da igreja brasileira é outra coisa. O francês, ele não serve da mesma maneira, ele não age da mesma maneira. Então, ele ver o brasileiro servindo daquela intensidade, ele já se comove, ele fala, eu quero amar a igreja assim. Então, a gente ensina muito isso. Então, eles entendem que tem que ser algo diferente. Então, a nossa igreja, por exemplo, ela não se acomoda em ser uma igreja imigrante que ninguém fica falando francês. Eu forço o pessoal ancestral de aprender francês. E Vocês como não- que vocês convidam o pessoal francês para fazer parte, assim? Vida. Vocês têm grupo de vida A célula? gente tem grupo de vida também, a gente tem as pessoas, e o pessoal vai porque vê que o amigo é crente. Aí fala, ele é diferente, eu posso ir na sua igreja? Isso é o que a gente está vivendo. As coisas mais doidas, gente, se eu contar essas doideiras que Porque isso é aparecem, muito legal, porque o europeu, ele é curioso, ele é assim. curioso demais. Ele quer, ele não é, nem, não sei se é curiosidade a palavra, mas Ele é desconfiado, ele é desconfiado, então ele quer entender Ele é o que você está desconfiado, mas fazendo. ele quer saber, tipo assim, por que você está vivendo isso com uma intensidade que você está vivendo e por que isso está sendo tão relevante Da para onde você? isso vem, isso é de verdade, ele quer uma coisa palpável, assim. E aí isso vem outra pergunta. Como que é o desafio na França de você responder essas questões do europeu? Assim, porque no Brasil eu creio que a gente é uma realidade muito mais sentimental da coisa, é uma parada muito mais, a gente está acostumado com essa coisa de igreja. E eu quero entender como que vocês respondem essas perguntas. Ora bem, esse que é o mais difícil, mas não é difícil quando você entende. O maior desafio missionário é os missionários entenderem o campo que eles estão. Normalmente o povo sai de um ponto A para ser missionário no campo B. Ele chega no campo B, muitas vezes sem entender aquilo. Só vou abrir uma igreja. Não é bem por aí. Você tem que entender onde você está, você tem que entender aquela cultura, você tem que amar aquela cultura, né? Então, que fala muito quando Paulo fala, olha, eu conheci, eu vivi, eu me tornei deles, né? A gente faz deles para isso. É entender aquela cultura. Não estou dizendo aqui que você tem que sair peladão na rua com todos peladinhos. É entender a cultura, entender o porquê daquilo. Entender o porquê o francês é assim, entende? Então, quando você entende isso, você nada nessa onda com maior facilidade. É isso. Então, assim, o francês, ele não é... Ele é da vida, mas o francês ele é do intelecto. O francês ele é conhecido por ser Pela alguém... razão, né? Pela razão, ele é um O crítico, iluminismo. entendeu? Esse humanismo, então assim, por que isso? Prova para mim, entendeu? Então, ele não é uma pessoa estúpida, ela é mesmo inteligente, ele gosta de saber. Então, se você tem conhecimento teológico, bíblico das coisas, você não tem problema com o Vai francês. se dar bem lá. Você se dá bem, mas se dá muito bem, entendeu? Porque ele vai apresentar a pergunta A e você tem a resposta na hora. É do tac ao tac, como a gente fala. É o verdadeiro toma lá da cá. Você fez a pergunta, você tem a resposta. Porque o que torna hoje a dificuldade dos imigrantes, e fica aqui para vocês, não se tornem imigrantes ignorantes. Busquem conhecimento. Conhecimento é libertador, é verdade, é maravilhoso. Então, se a igreja dá estudo, faça. Se a igreja dá curso de teologia, faça. Tem muito
cristão se recuando, deixando de agir porque não tem resposta, porque não sabe E a de gente nada, não ocupa espaço. não conhece. E aí o espaço quem ganha são outras pessoas, Exatamente. outras verdades que vão ocupar aquele local. Porque se você colocar... Há uma coisa que é muito engraçada, a gente fala muito sobre comunicação, gestão, e quando a gente começa a fazer brainstorming, essas coisas, eu falo muito disso porque eu era gerente, né, gestor de uma clínica odontológica lá em Paris. Então, trabalhar com gestão de empresa e tudo, quando a gente faz brainstorming, ou eu jogo na tela, eu falo para o pessoal e deixo buracos. E eles falam, por que tem esse buraco? Eu falo, porque você tem que achar a resposta para isso. Nós não podemos nos contentar com tudo estar preenchido. Tem que achar uma resposta para todos os problemas. Então, eu deixo buraco, porque o cérebro tem horror do vazio. Então, ele vai buscar a resposta para aquilo. E a mesma coisa é no evangelho. Se você deixar um buraco, alguma coisa vai ocupar. Verdade ou não, algo vai ocupar aquele buraco. Sim. Então, seja você aquele que traz a verdade naquele buraco. A sociedade está preenchida, né, entre aspas, de buracos. Ela está cheia de buracos, cheia de lacuna, onde nós precisamos trazer verdades. O problema é que o crente se cala porque ele nem tem conhecimento daquilo, porque ele vive um evangelho muito raso. É a minha experiência com Deus. É a minha experiência com Deus. É o que eu vivo com Deus. Por que você não vive nada? Vive nada. Exatamente. Eu tô cansado de falar assim, eu tô vivendo uma experiência com Deus. Que experiência? Quantas horas você tá orando por dia? Vai na igreja domingo a domingo e pronto. E você acha que isso é o suficiente? Fala assim, mano, não é assim. Você não come 3 vezes por dia, talvez até mais. Com Deus é igual. Eu acho que é por isso que muita gente vem pra cá e fala que o evangelismo aqui é quase impossível. Não é. Porque a gente está acostumado com um povo que se convence só com palavras bonitinhas. Exatamente. E aqui, ou você vive aquilo que você está falando, você não vai evangelizar ninguém. Ninguém. Porque eles vão te questionar. Mas mesmo. É um povo que ele quer a verdade, ele quer chegar a fundo daquilo. Exatamente. E um discurso raso e bonitinho não funciona. Não funciona. Aqui. E o problema que nós encontramos hoje na imigração cristã, tá? É que muitas vezes a pessoa pega um avião no Brasil, atravessa um oceano, um portal mágico acontece lá no oceano, aí quando ele chega aqui na Europa, ele já não é mais o mesmo cristão. Quer viver novas experiências. É um portal mágico. Eu falo que existe um portal, eu falo, não é possível, gente. Você não era crente, até no teu Instagram, 2 dias atrás estava na igreja orando, e aqui você não é outro. Por quê? Porque já lá de base já era raso. Porque é fácil você viver o mundo cristão no ambiente cristão. Os seus amigos são cristãos, todo mundo é cristão, só fala de Deus. No ônibus todo mundo fala de Deus, glória a Deus, obrigado, graças a Deus. Então você tem várias, né? Você tem várias pessoas falando de Deus. E aqui não é assim. Aqui não está todo mundo falando glória a Deus. Aqui não está todo mundo dando graças a Deus. Graças a mim, eu trabalhei, levantei, trabalhei, suei por isso. Fruto do meu trabalho, não é fruto de Deus. Força do meu braço. É força do meu braço. Entendeu? Então aqui você tem que ser crente de verdade. E eu falo, só sobrevive os mais fortes. Porque se você não tiver enraizado, então o trabalho da igreja local hoje é enraizar esses adolescentes, essa juventude que muitas vezes vieram do Brasil muito raso. Por isso que muitas pessoas muitas famílias atravessam o oceano, se divorciam aqui na Europa. Tem muito problema porque era raso. Parece que evidencia a rachadura que já tinha, já né? tinha. Exatamente. Como se fosse que intensivo. Exatamente, que ninguém estava vendo. E aqui você não pode, não tem como. Aqui você tem que viver o evangelho puro, você tem que buscar Deus mesmo. Porque não tem mais ninguém vivendo isso. É só você e Deus. Então você tem que abrir, rasgar os céus para fazer o negócio descer. Então você tem mesmo que ser Deus. Tem mesmo buscar a Deus. Tem mesmo que buscar ali a presença de Deus. Não espere do outro. Não espere. Você tem que fazer acontecer. Então a sociedade francesa, que é mais complicada por conta dessas reflexões que eles fazem, só está esperando alguém que dê resposta. E a resposta bem dada não é com frases de efeito. Exato. É com provas, entendeu? Então não tenha medo de provar. E é uma verdade vivida, né? Exatamente. É uma verdade vivida. Então, assim, viva quem você é, viva o cristianismo verdadeiro e as pessoas vão ver. Você vai ser essa Bíblia que está todo mundo lendo e isso vai ser muito bom. Isso traz uma transformação enorme. Isso vai fazer a diferença, né? E Exato. os franceses, assim, que chegam lá na Lagoinha
muitas vezes talvez vieram do catolicismo romano e tal. Como que vocês têm algum programa de ensinar alguma coisa, né, do Tem. básico, de quem é Jesus? Temos. A gente tem o que a gente chama um start, né? Lagoinha dá todo um estudo para pessoas que se converteu hoje, não sabe de nada. A gente vai acompanhar a pessoa. Nossa, isso é muito Vai dar importante. tudo. É o verdadeiro beabá cristão. Não tem como, gente. A pessoa precisa conhecer Deus. Sim. Entendeu? Ela ouviu Deus só naquele domingo e aquilo não é o suficiente. A pessoa vai ouvir o que é trindade? Eu falo assim, A gente só sabe nem queria o quem é cabeção, Jesus. só não sabe nem direito o que é Jesus. Eu já conheci ainda. pessoas aqui que não sabiam que era uma igreja protestante. Mas é normal. Que falavam, eu já acho que eu falei aqui já, que eu comentei com os amigos, que domingo eu vou pra igreja, mas você vai pra missa? É. E eu tinha acabado de chegar no Brasil, eu fiquei meio em choque, assim. Eu falei, como assim? Eu não vou pra missa. Esquece uma doideira? Lá na França, o pessoal acha que o protestantismo, né, eles têm uma noção do que é ser protestante, mas evangélico para eles é seita. Olha que doideira. Caramba. É. Então, pra você ter noção, eu não falo que eu sou evangélico, eu falo que eu sou protestante. Sim. Não deixa de ser É, verdade, e aqui nós em somos Portugal também. protestantes. Portugal também. Nós somos protestantes, porque eles têm uma noção do evangélico muito distorcida. Aí você tem que trazer a verdade novamente. Aham. Mas vocês falam aquelas coisas estranhas, blá, 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 fala em línguas. Mas então vocês... Não, filho, a palavra fala. Não está escrito aqui? Mas eu não aprendi. Mas na tua Bíblia está aqui, dá a tua Bíblia. Você vai Aí indo chega pela palavra. A palavra é o que vence. A tua opinião, a minha opinião não vale nada. É. Zero, só. Graças Redondinho. a Deus por isso. Graças a Deus por isso. O que vale é o que Deus está falando. Então, toda vez que a gente vai conversar com alguém, com um jovem, com qualquer pessoa, a pessoa fala, mas a minha opinião. Eu falo assim, não, vamos começar. Você acredita em Deus? Acredito. Você acredita na Bíblia? Acredito. Então, você acredita na Bíblia? Então, você acredita que está escrito nela? Acredito. Então, sua opinião... Eu falei, então, sua opinião, beijinho, Quero uma tchau, manda vez. embora. Porque não vale nada. Porque eu não vou te falar nada de diferente. Eu vou falar o que a Bíblia está falando. Porque se fosse a minha opinião, o que a Bíblia fala e o que eu não gosto, então tá. Então eu não quero, né? É um cristianismo então não serve para mim. self-service. Exatamente, não é sobre isso. Do mesmo jeito que está confrontando você, confronta eu. E tem que ser assim. Nós precisamos disso. Então, esse evangelho, essa vida cristã precisa ser baseada na palavra, não opinião própria. E É uma a pergunta, palavra. pastor, que eu tenho, porque eu achei muito interessante que a gente recebeu aqui a pastora Rosalind Facchio, ela é líder lá na Itália, e ela falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, porque assim, nós brasileiros, a gente para falar alguma coisa, a gente é muito cheio de dedo, né? É. E aí ela disse que os italianos são muito diretos. Então ela falou assim, por exemplo, Portugueses também. problema de fofoca lá na igreja dela, não tem porque o povo fala na cara. É. Então, lá na França, o que você vê assim de problemas que talvez são diferentes de uma igreja brasileira que tem lá? Olha, nenhum, porque ela é composta por maioridade brasileira. Então tem essas tretinhas, tudo tal. Mas a diferença é que eles têm um pastor que é bem aberto. Então eu falo na cara. Eu não tenho problema de falar, não. Se eu falar assim, filha, você tá vazando, você tá vestida, não tá legal. Fala assim, você tá mostrando que não deveria. Você não é corpo do Espírito Santo? Então vamos guardar aí. Vamos mudar essa atitude. Mas eu falei isso. Fala, você não falou, não, você foi mal educado. Falei, educação é uma coisa, ser mal educado é outra. Eu posso trazer uma verdade explicando para a pessoa sem machucar alguém. Falei, você foi mal educado. Não é ser mal educado. É sim, sem educação. O óbvio precisa ser óbvio. dito. Eu tenho uma pregação que fala sobre isso. O óbvio precisa ser dito. E nós precisamos dizer sim. E tem que falar, entendeu? E o brasileiro, ele é muito cheio de tato. Entendeu? A gente é cheio de O português doçura. é muito cheio de metáforas. Ele gosta de fazer você pensar. Então, assim, eu sempre detestei disso. Essas coisas, assim, fica assim, fica dando volta. Eu falo, gente, fala logo. Vomita o negócio que vocês estão para falar. Sim. Fica nisso. Então, eu chego na reunião e falo assim, gente, vamos lá, vamos falar, vamos ser honestos. Jesus era bem honesto. Mas se você olhar a palavra... Eu falei, você vai falar para mim que raça de víbora não é mais claro do que isso? Eu falei, meu Deus! Eu falei, mano, o cara tá falando raça de víbora. Ele tá falando o quê? Pessoas com dificuldade de compreensão, com falas duvidosas. Não, raça de víbora. Ô, língua suja. Isso Mano, aí. fala o que tem que se falar. Muda, tem que mudar. Você tem que mudar. E se nós não formos... O problema é, eu sempre falo, querer trazer um tato na igreja, querer moldar a igreja, não tem que moldar.
A palavra dói, e dói mesmo, e tem que Isso doer. é amor também, Porque ué, se eu não falar pro meu filho, para de mexer nisso e proibir ele, vai queimar os dedos na tomada. Ué, então se eu amo meu filho, eu impeço dele tocar os dedos na tomada. E se tem hora que eu tenho que chamar a atenção, falar mais forte, eu vou falar mais forte. E tem que mudar. As coisas têm que mudar. Então a palavra, ela não vem para acariciar você no sentido do pelo. Ela vem para te confrontar. E é o confronto que liberta. É o confronto que gera coisa nova. E é isso que a gente precisa entender. E a gente precisa trazer essa realidade mais radical pra cá. Total. Tem muito medo. A gente Tem medo. tá vendo. E assim, a gente precisa entender um ponto. Se eu vou ser, nesse termo, né, o radical, aquele que fala, eu tenho que viver. Exato. Tem que bancar aquilo que você tá falando. Exatamente. Você sustenta o teu negócio. Uhum. Se você não tem capacidade de sustentar, aí vai dar B.O. Exato. Entendeu? Pastor, diante de tudo isso que a gente tem comentado aqui, é a pergunta que a gente faz para todo mundo que vem para cá. A Europa tá fria ou tá sedenta? A Europa, ela tá mais do que sedenta. Gente, se existe um campo missionário, e atenção, tá? Não vou falar que é o maior campo missionário de todos. Europa tem um campo missionário, tá? Brasil também tem um campo missionário maravilhoso, porque não é porque o Brasil está ganhando uma expansão cristã que queira dizer que está realmente Cristo nisso tudo. Exato. Alto lá, né? Mas Europa está sedenta de Deus. Europa está sedenta de uma verdade, De entendeu? um norte firme, né? Exatamente, de algo que realmente Deu um passa. significado pra vida, né? Total. Pra você ter noção, lá na França, uma menina chegou pra mim, ela é católica, e o marido, ele é diácono, mas não no mesmo sentido que o nosso, no sentido católico, né, da coisa. Depois do diácono, você é padre. E ele não foi porque ele casou e tudo isso, né, mas ele tem uma alta postura, ele trabalha numa organização francesa, então ele conhece o Papa, essas coisas assim, bem poderosas. E ela falou assim, ela chegou pra mim e falou, Tiago, você sentiu um aumento do número de pessoas na igreja, mas um aumento diferente? Eu falei, que sentido? Ela falou, eu tenho a impressão que parece que as pessoas estão sedentas. Aí eu falei, minha filha, se você não acordou ainda, minha filha, já era para ter acordado. Eu falei assim, as pessoas estão mais do que sedentas. A Europa clama por Cristo. Essa coisa do humanismo, essa coisa da liberdade, foi tão extremo, tão grande, que as pessoas estão buscando algo, porque fala assim, tá muito olê. Dentro de nós tem um vazio do tamanho de Deus, né? Exatamente. É bem isso mesmo. Então, a Europa tem hoje. Ela não está vazia, ela está ardendo, queimando. Ela está queimando por algo. Tá esperando a gente se Esperando posicionar. a gente se posicionar. A própria palavra fala isso. É uma parte que eu gosto muito que fala que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Exatamente. E eu acho que, cara, eles estão buscando em tudo. Eles estão buscando nas drogas, na bebida, no relativismo, eles estão buscando na política aquilo que a gente tem a resposta. E às vezes a gente fica se acovardando, sabe? Com medo de falar o que é a verdade, é o certo. E se a gente vive, a gente tem autoridade para falar isso. O próprio Senhor nos deu essa autoridade. Exatamente. Nós precisamos ser essa igreja posicionada. Uma igreja que se posiciona. Jovens que se posicionam, adolescentes que se posicionam, crianças que se posicionam vão fazer a diferença nesse continente todo. Isso muda Exatamente. tudo. Nossa, mas muito usado mesmo. A gente precisa se posicionar. Mais do que tudo. É mais do que necessário, gente. Eu acho Não tem que como. o jovem tem uma influência tão grande, É. tão grande. A gente tem tanto potencial nas mãos, que a gente tem energia, tempo, e eu acredito que Deus tem algo especial para os jovens. Presta atenção. A igreja hoje é a igreja de vocês. É. Eu falei ali na frente, né? Se eu pudesse pegar, eu falei ali na frente hoje para, sei lá, tinha o quê? 300 pessoas, sei lá, por aí? Tinha 196, exato. Sei lá, 196 pessoas? 196. Ok, não, gente, para mim eu vejo aquela multidão para umas Parece 300 muito. pessoas. Mas presta atenção, 196 pessoas que eu falei hoje, tá bom? O meu Instagram tem visualização, não tá abrindo, tem visualização de 51 mil pessoas. 51 mil pessoas assistem o meu Instagram regularmente. Eu falo muito mais no Instagram do que para 196 pessoas no domingo. É muita gente. Só que a gente não tem noção do poder que a gente tem nas nossas mãos. Exato. Se Até a gente não falar, o outro vai o falar. outro vai falar. Então, assim, o pessoal se quer falar, mas eu só tenho 2 followers, eu só tenho 100 followers.
Gente sem followers, tem noção? Ai, mas eu só tenho 300 pessoas. Tem mais que a tua igreja. Mano, mas você tem noção disso? A gente não tem noção porque do quando poder põe que a gente 300 tem. pessoas aqui, ninguém Ali, quer subir lá em cima exatamente, você fala, ninguém quer falar. Mas no Instagram você fala, entendeu? Na rede social você está falando. Mas a gente não tem noção desse poder. Nossa, então o essa foi pra mim. jovem tem um poder enorme. Mas é isso. Cara, 500 pessoas você enche um auditório. Exato. Mas é verdade. E você entende? Só que a gente quer ver pessoa física. E não é. Tem muita gente atrás daquela rede social. Eu tinha uma coisa muito fechada com rede social. Eu queria criar minha vida, não sei das quantas, né? E, cara, Deus foi muito claro. Falando assim, abre as tuas redes sociais. Vai contar a tua história. Vai contar a tua vida. Porque vai ser libertador. E Deus começou a trazer muitas palavras, muitas profecias para nós. Então, a gente começou a abrir o meu Instagram. Então, eu comecei a viver aquilo. Eu comecei a trazer cada vez mais. E eu recebo mensagens no direct, eu fico chocado. O pessoal fala, eu vi um vídeo teu, eu vi um Reels, pastor, aquela perguntinha que você respondeu, trouxe resposta para coisa da minha vida. Eu falei, gente... Eu tenho vivido algo até com um podcast que a gente compartilha muito. Lança episódio, todo mundo posta... A gente aqui, né? Todo mundo posta os episódios. Eu tenho vivido algo da minha família no Brasil que nunca entraria numa igreja compartilhando os vídeos do podcast. Mas é... De pessoas que, assim, inclusive, eu estou sendo confrontada porque eu não gosto de postar nas redes sociais, mas isso é o que o Senhor tem falado muito comigo. Eles não parariam para ouvir a gente falar. Mas eles estão acompanhando os nossos vídeos porque eles gostam de mim, eu sou da família, e acaba que eles estão tendo contato com o Evangelho. E a gente tem um poder enorme nas mãos e a gente negligencia isso. Negligencia demais. Você não precisa expor a tua vida toda, tá? Então, assim, abre a rede social. Nem todo mundo sabe o que acontece nos backstage. Entende? Eu não apresento só a vida perfeita, eu também apresento os perrengues. E o pessoal fala que eu sou estabanadão assim. O pessoal ainda fala, mano, você devia fazer stand-up comedy, né? Porque você é muito cômico, até apresentando as tretas. Eu falei, gente, porque eu acho muito engraçado, a vida me acontece cada perrengue. Então eu falo de tudo, mas nem de tudo que eu tô falando. Entende? Eu abro tudo, mas nem tudo eu abro. Então parece até meio estranho, contraditório. Mas você falou que abrir tudo, eu falo, abro tudo, mas nem tudo eu abro. Então tem coisas que eu não falo. A minha vida, nem tudo tá lá, nem todas as fotos, nem todos os tempos de mesas estão. Eu me posiciono, quer dizer que eu sei o que eu estou falando. Eu estou mostrando o que as pessoas precisam ver. Exato. Eu estou manipulando? Não, eu estou sendo intencional. Sim. Tá sendo sábio. Essa é a diferença. E isso é uma vulnerabilidade que a gente tem que ter até na vida com os europeus. Total. Você não tem noção. Eu não sento... É uma coisa que eu tenho pedido muito a Deus. Eu falei, Deus, eu não quero sentar em mesa que não foi você que me mandou sentar. Me tira das mesas que não é para eu estar e me coloca nas mesas que eu tenha que estar. Essa tem sido as minhas últimas orações, assim, constantes. Eu tenho até uma pregação que fala sobre isso, que chama-se A Mesa, né? Que é uma expressão francesa, a table, que a gente fala que quando vai comer, né? Chama para mesa. Então, eu falo muito sobre isso. Para colocar, Deus nos colocar onde Ele quer que a gente esteja, para que a gente seja intencional. Ou seja, quer dizer que quando você vai ligar para sua amiga, vamos no cinema? Vamos. Mas eu não estou te chamando no cinema para assistir Jurassic Park. Eu estou nos chamando no cinema para que a gente tenha um tempo de Deus, sem que você entenda que você está vivendo Deus. E o filme Jurassic Park é só um pretexto. Exato. Exatamente. Entende? Então é sobre isso. Nós precisamos entender. Entendeu? A galera dos fundos aí escondida, tem alguma pergunta? Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta e aí vocês fazem de novo a mesma pergunta. Tá, a gente vai repetir a pergunta. Tá bom. Quais têm sido as maiores dificuldades do avanço, assim, você vê no meio dos jovens? Porque a gente sabe que a gente vem de culturas muito diferentes. A gente tem entrado na cultura, tanto que é o Vux, que é o nosso líder geral do programa, ele fala muito sobre comunicar e viver a cultura da pessoa para a gente se comunicar na mesma linguagem. Qual tem sido as dificuldades que a gente encontra na Europa, mas principalmente falando sobre a França? Assim? Tá bom, vamos lá. Você quer repetir a pergunta aí pro pessoal? Isso, Gente, eu não vou lembrar tudo que ele falou, mas ele perguntou quais têm sido as maiores dificuldades do avanço do evangelho com os jovens aqui na Europa. É isso aí. Acertou. Comunicar e contexto, cultura. Vamos lá. Eu não estou mais na frente do trabalho com jovens. A gente tem um pastor de jovens e a gente sentou há pouco tempo com eles justamente para conversar. E a maior dificuldade que a gente vê é
um compromisso. Por quê? Porque o imigrante, isso aqui é uma realidade para o imigrante, tá? Não é do local, porque o local já está aqui, né? O imigrante, ele vem e muitas vezes ele se deslumbra com algumas coisas. Sim. Então, o imigrante, por exemplo, lá em Paris, ele é capaz de dar um rolê de 1h30 para ir até a Disney. Mas ele não quer ir no culto dos jovens à tarde, que está meia hora da casa dele. Então, o que a gente vive muito, a nossa maior dificuldade é muito compromisso. Entende? O imigrante, eu só vejo o pessoal ali atrás. Glória a Deus, fala Jeová. Fala Jeová. Gente, mas é uma realidade. É o portal que as pessoas atravessam quando passam no oceano. É muito doido, gente. O imigrante, ele acaba priorizando outras coisas. Não prioriza Deus. O local é totalmente diferente, porque você vai ver que quem já está mais tempo e já está vivendo são os que mais frequentam a igreja. Olha que doideira. Então a gente vê que realmente o que precisa ser feito é uma mudança, é uma metanoia, uma mudança de mente realmente verdadeira, tem que ser genuína. As pessoas precisam entender que você tem que ir no culto, não é sobre ter que ir no culto, é sobre você ter intimidade com Deus e comunhão com Deus. O culto é mais uma oportunidade e não é um peso. Meu Deus, você pensa, eu não quero ir no culto, mas eu quero ir na Disney. Eu não quero ir no culto porque eu quero ir no cinema. Então você não quer ir pro céu, porque você vai ficar o tempo todo adorando. Exatamente. Uai, você tá de saco cheio de 1 hora, 2 horas que você tá na igreja... Meu filho, então o céu não é pra você. Parece que tem um gap de propósito, né? Exatamente, Tipo, você tá é fazendo incoerente. Então, aí eu sou o pastor desbocado lá na igreja, né? O pessoal outra vez, ainda bem que, sei lá, acho que eu tô não ficar gravado, né? Então acho que dá certo. Mas eu tenho uma pregação e eu falei justamente sobre isso. Eu falei assim, se você está procurando um evangelho onde você só vai para vir no domingo, eu falei, por favor, não venha mais na igreja. Vai embora. Não perca tempo. Tá ocupando um lugar aí de outra pessoa que de Porque repente... você tá perdendo tempo, gente. Tá Você tá... ali, mas Porque a gente você não tá pode fazendo contar. o quê? É o famoso regime de segunda-feira. Você acha que tá fazendo regime, mas você não tá. Porque você nunca muda. Aí segunda que vem eu começo. Aí na tua cabeça fica, não, eu tô fazendo regime. Ah, não, cria vergonha na cara, sem vergonha. Não tá fazendo regime. Muda os hábitos, para de comer, faz isso, faz um exercício, faz aquilo. Tá, e não tá mudando. Então você fala assim, eu sou crente. Não é, não. Você ainda tem que se converter. Porque a conversão, o próprio nome já diz. Você converte. Você muda. Você sai do real para o euro. Você está convertindo dinheiro. Conversão é a mesma coisa. Você sai do velho homem para o novo. Então, se você ainda está no velho homem, quer dizer que você ainda não se converteu. Exato. Então, tem muito jovem precisando ser convertido dentro da igreja. Com pulsos firmes. Exatamente. Nossa. Então precisa ser mudado, sim. Porque estão escolhendo outras coisas, priorizando outras coisas do que Deus. Não é nem sobre igreja, é sobre Deus. Estão priorizando outras. As pessoas não têm sede e fome de Deus. E Isso não é tem. tenso. E parece que corre de compromisso. Não, isso é o mal do século. As pessoas. Por quê? Porque vem. Aí é um tratar, tá? Se você for ver, é a nova geração, né? Nós somos geração Z, Y, não sei lá das quantas. A minha geração era muito pesado a cobrança. A geração da minha irmã já é menor. A próxima geração é bem menos ainda. Quer dizer que hoje vocês vê as mães, o filho fez uma bagunça, não tem problema. Ai, meu Educação menino. positiva, né? Exatamente. Eu recolho, depois recolhe nada não. Lá em casa deu treta essa semana. Eu falei para meus filhos, eu falei assim, você não vai tomar o lanche enquanto você não comer uma banana, porque você já viu você comendo muita porcaria. Aí a avó vai e fala que, vou dar um lanchinho. Eu vi as crianças comendo e falei assim, por que você está comendo isso? Porque a avó deu, a avó não deu. Você pediu. Você vai parar de comer, você vai comer a tua fruta e depois você come isso. E se eu não aguentar? Eu falei, vai. Vai. Porque se teve estômago para comer a porcaria, você vai ter estômago para comer tudo. Eu falei, se eu não comer agora, fica pra janta. Se eu não comer pra janta, fica pro café da manhã. Mas esse prato vai ser terminado. E é uma realidade lá em casa. Responsabilize daquilo que você falou. Você não falou que estava com fome? Você vai comer. Então, por isso que eu falo, pega pouco. Se pegar muito, você vai ter que comer. Porque se não comer isso, vira o teu lanche. Se não virar o lanche, vira a tua janta. Se não virar a tua janta, vira o teu café da manhã. Mas esse prato de comida não vai ser jogado fora.
Você tem que aprender. Então, eu ensino meus filhos desde agora responsabilidade. Então, eu não fico passando pano na cabeça deles. Meus filhos têm que aprender. A vida é dura, gente. É isso. A vida é dura e a gente se E do encontra cristão com é mais jovens. ainda. Do cristão mais ainda. E a gente se encontra com jovens irresponsáveis, que não têm compromisso. Entende? Aí vai, eu quero participar da mídia. Mas eu não quero fazer escala. Eu quero fazer isso, mas... Só no dia que eu posso. Só no dia que eu posso. Gente, eu posso servir? Posso. Serve como? Serve com excelência, mano. Entende? Aí que deixa doido nisso tudo é aquela falta de compromisso, não só na igreja, mas na vida, gente. O povo vira aquela geração onde eu não tô contente porque o meu patrão falou mais ríspido comigo, eu largo o emprego. Pô, que isso, Uma geração mano? fraca, né? Fraca. Entende? A gente precisa ser forte, mano. Tudo é Assim, muito volátil. Muito volátil. Aí os relacionamentos se tornam voláteis, os casamentos se tornam voláteis. Minha esposa fez isso, tchau. Tchau. Aí descarta. Acabou o e não amor. é isso, gente. E Deus é um Deus de compromisso. Deus é um Deus de firmeza. E eu acho que o papel da igreja hoje com jovens, não só com jovens, mas é ensinar famílias a formar seres humanos fortes e fortes. Fortes. Nossa, inventou uma palavra. Fortes. Formar seres humanos fortes e jovens compromissados. A gente tem que ensinar não só os jovens, mas os pais hoje em dia. Isso a gente trabalha bastante lá na igreja, que a gente chama, um nome que se deu, que é o Lagoinha Gerações. A gente vai trabalhar todas as gerações. Então a gente começou a entender cada vez mais que a gente vê os casamentos desfalcados, porque eles eram jovens desfalcados, porque não tiveram acompanhamento nem na sua adolescência, porque tiveram infância complicada por conta dos pais que eram complicados. É um ciclo. Então a gente começou a tratar todas as gerações precisam ser tratados, entendeu? Então é algo real de qualquer igreja, a gente precisa tratar todas as gerações. Então assim, se Cristo tivesse desistido da cruz, você não estava aqui, eu não estava aqui. O cara foi forte até o fim, ele aguentou até o fim. Então, é uma necessidade. Nós precisamos aguentar até o fim. E a geração de hoje precisa disso. Precisa aprender compromisso, precisa aprender a ser forte, precisa aprender muito com os mais velhos. Essa questão de, eu não quero aprender com ele. Vai aprender sim. Vai sentar com o mais velho tem muito para agregar. Do mesmo jeito que o jovem tem para agregar, mais velho tem muito para agregar. Gente. Verdade, Nossa, incrível. Que palavra. E só pra gente terminar, pastor, como a gente sempre pede para todos que vêm aqui, você pode fazer uma oração pela Europa? Posso, por nós, sim. por essa Vamos nação? juntos, vamos aí nisso. Pai amado, obrigado, Senhor Deus, por este tempo. Te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que temos. Obrigado, Pai, pelo privilégio que temos aqui, Senhor Deus, de estar aqui juntos. O privilégio que é, Senhor Deus, de criar um podcast e de abrir, Senhor Deus, isso para nações. Que alegria, Senhor Deus, de saber que a Tua palavra chegará, Senhor Deus, alcançará vida. Mesmo que seja uma só vida, Senhor Deus, ela chegará no lugar determinado por Ti. Senhor Deus, estamos aqui nessa terra como imigrantes, mas entendemos que ela é nossa. Senhor Deus, colocamos ela, Senhor Deus, aqui, Senhor Deus, diante de Ti. A Europa, Senhor Deus, está, Senhor Deus, debaixo dos Teus pés. Senhor Deus, declaramos que hoje a Europa se rende, Senhor Deus, a Ti. Declaramos, ó Pai querido, que essa nação de Portugal e todas as outras nações da Europa se renderão, Senhor Deus, a Ti, Jesus, e declararão, Senhor Deus, que Tu és Rei. Senhor Deus, nos colocamos, ó Pai querido, como jovens, homens e mulheres, que aqui estamos, pessoas posicionadas e dispostas a dizer sim ao Teu chamado. Senhor Deus, que o nosso coração esteja susceptível para ouvir a Tua voz. Essa é a nossa oração, Senhor Deus. Leva-nos, ó Pai, a ser a resposta que este continente tanto precisa. Te louvamos e te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ai, pastor, sério, muito obrigada. Gente, eu ficaria aqui mais 10 horas conversando com ele, mas a Também gente vai ter ficaria, culto Só daqui a pouco. antes da gente terminar, um conselho para quem tá vindo para cá, É. para Europa. Pastores, jovens, famílias. Vamos lá, gente. Um conselho rapidão aí. Vamos lá. Crente ou não, qualquer conselho que eu dou, se você está se mudando para a Europa, organize a sua vida para vir para a Europa. Não saia fugido, não saia correndo, né? Porque você corre de lugares, mas você não corre de problemas, tá? Entenda o que eu vou dizer. Adão, ele peca no jardim,
Mas Jesus, ele vence no deserto. O problema não é o lugar, é a pessoa, tá? Uau. Então, para vir para a Europa, se você quer vir morar na Europa, legalize-se. Ache algum visto. Hoje a Europa está fechada? Nem tanto. Tem muito mais visto diferente do que já teve. Tem visto de estudantes, tem visto de férias, trabalho, tem vários vistos, tipos de visto, encorajando o jovem, empreendedores, nômades digitais, aposentado. Tem vários tipos para você vir e viver essa realidade da melhor forma, para evitar essa crise migratória que nós estamos vivendo. Né? Não estou aqui como um extremista falando, não venha, venha, mas venha da melhor forma, porque a melhor forma que você vai ver, e agora fecha pessoas não cristãs e venha para pessoas cristãs, neste ponto você só vai responder o teu propósito, o teu chamado, se você tiver já desde o princípio fazendo a vontade de Deus. Não venha para a Europa falando, Deus me chamou, mas você está irregular, fazendo documento falso. Eu vejo cada história, gente, o povo fazendo tráfico, para falar que não é um propósito de Deus para alcançar. Não, gente, Deus não precisa de um pecado para poder fazer a coisa certa, tá? Pelo amor de Deus. Então, você quer cumprir o teu propósito, o teu chamado? Prepare-se para vir para cá. Vai fazer um curso, tem tantos cursos, eu quero ser missionário. Gente, tem Jocum, tem a sua igreja local no Brasil. Se não tem outras igrejas proporcionando, vai estudar o idioma. Não chega para cá, eu quero... Gente, vai aprender o idioma local. Você quer ir para o país e quer vencer e fala, não vou aprender lá. É perrengue. Evite, né? Evite. Venha ser uma pessoa preparada. Porque o seu propósito e o teu chamado vai fluir muito mais se você estiver preparado. Eu não fui para Paris sem estar preparado. Eu fiz curso intensivo de francês. A minha vida trocou. Quando eu entendi que eu deveria ir para a França, o meu MSN trocou, o meu computador eu mudei ele inteiro para francês, o meu celular eu coloquei ele todo em francês, ao ponto que hoje eu sou muito mais francês do que brasileiro. Eu como um francês, eu falo como um francês, eu tenho um vocabulário em francês riquíssimo, eu não sou um imigrante que está aprendendo. Não, gente, eu converso só em francês em casa, entende? Então, assim... É até maneiro, se vocês verem, eu faço tanto erro de português, eu não falo na França, eu falo em França, porque meu vocabulário foi perdendo. Porque eu estou tão inserido numa cultura local, desde antes eu me preparei. Então venha preparado para fluir no seu propósito. Você pode vir despreparado? Pode, mas para que apanhar? Né? Entende? Vai pagar um preço maior. Vai pagar um preço maior, entende? Aí você vai ficar morando em quarto, vai vir casado, vai ficar pagando um quarto para morar com 10 pessoas lá dentro, aí vira aqueles problemas de casal porque não tem privacidade. Gente, vem preparado. Evite problema de antemão. Há uma frase que a minha mãe sempre falou. Ela sempre falou assim, filho, os repentes da vida você tem que tomar muito cuidado. Esse impulso, essa coisa, eu quero, vou fazer agora. Tome cuidado, porque nem sempre é a voz de Deus. Às vezes o ser humano tem uma dificuldade de discernir a voz de Deus com o barulho do estômago roncando de fome. O povo acha que é Deus, mas não, você só está com fome. Não é não, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com esses impulsos. Eu quero ir. Não, você pode migrar? Pode, tem várias soluções. Hoje existem inúmeras soluções, gente, mas inúmeras. Então eu passo minha vida falando, regularize-se, vai buscar um advogado. Tem inúmeras soluções para você vir para a Europa, viver o teu propósito. Faça uma viagem missionária, conecte-se com uma igreja local. Talvez ela tenha todo um plano de ação missionário. Você quer viver missões? Vai conhecer o maior ministério, gente, Jocum. Vai para Jocum, vai viver algo missionário. Entende? Então, assim, hoje tem. Só não vive quem não está procurando, porque hoje tem muita coisa para você emigrar e viver o teu propósito. E se for da vontade de Deus, Ele mesmo vai abrir portas que você nem imagina, né? Exatamente. Você nem precisa forçar. Se é para ser, se é para viver, Deus vai abrir, gente. Eu vim para cá e Deus deu palavra para nós, falando que nós íamos viver nações, que eu ia pregar em nações. Olha a doideira. Eu vivi isso há anos. Hoje eu estou vivendo isso. Hoje eu fiz a minha primeira viagem, né, aqui para Portugal e para o Brasil. Primeira viagem onde eu estou pregando. Eu tenho uma agenda. Vou pregar em várias igrejas. Porque Deus falou lá atrás. Forcei. Não precisa. No tempo certo, Deus abre. Entende? Então, assim, eu vou pregar nos Estados Unidos em novembro. Olha que doideira. Nossa. Quem diria, um menino lá da favela de São Paulo,
Doideira, gente. Mas por quê? Eu tô forçando não, porque fui naquilo que Deus estava mandando. São os filhos É improváveis. obediência. É o improvável, total. E obediência. Então, assim, você quer viver o teu chamado, o teu propósito? Ore, converse com o seu pastor local. Veja se a tua igreja não precisa. Veja se a tua casa não precisa de você. A gente olha muito para as nações e, às vezes, dentro de casa, a gente precisa ser muito resposta de oração. Antes de eu vir para a Europa, Deus me deu uma visão. E a visão foi maravilhosa. Deus entrava na sala da casa onde eu estava e sentávamos na calçada. Ele entrava e falou: eu preciso conversar com você. E Jesus falava assim: antes de você ir, eu quero que você seja a resposta aqui onde você está. E aquilo foi tão marcante. Ele falou assim: eu vou te levar a viver o ano mais intenso da tua vida. Prepare-se. Mas vai ser necessário para aquilo que você vai viver lá fora. Então, antes de ir, eu fui muito envolvido na igreja local, sendo missionário local, na igreja local. Resposta: tem adolescente na tua igreja precisando de você, muito mais às vezes do que lá fora. Então, seja a resposta local hoje, antes de ser para amanhã lá fora. Então, vamos viver o amanhã? Vamos. Mas o que hoje está precisando? O que o local está precisando? O que eu tenho nas minhas mãos agora, né? Exatamente. O chamado missionário, o teu propósito começa hoje, com aquilo que Deus está te entregando nas tuas mãos. Nações, ok, mas até ir para as nações, tem um tempo. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Aí você vai fazer o quê? Você não vai fazer nada porque você esperou o local, o tempo missionário. Às vezes as pessoas, eu acho que elas se escondem muito atrás da missão, sabe? Exatamente. Tipo, Deus vai me enviar. Vai me enviar e tá tudo bem. Então, na hora que me enviar, tudo Mas bem. a gente tem que fazer a nossa parte. Tem que dar o pontapé inicial. Isso é mais do que necessário. Amém. Muito Nossa. bom, caramba. Então, assim, ó. Ai, glória a Deus. Mas, pastor, sério, muito obrigada. A gente está muito feliz de receber você aqui na nossa igreja, no nosso podcast, Amém. dedicar esse tempo. E é isso, gente. Espero que vocês também tenham sido tão edificados quanto a gente foi aqui. Se inscreve aqui no nosso canal, deixa aqui um comentário para o pastor, o que você achou dessa conversa. Segue a gente nas redes sociais, segue o pastor também, Thiago Alayon, lá no Instagram. Isso aí. E até a próxima entrevista. Fiquem Tchau, com Deus. gente. Tchau, tchau. Deus abençoe.